Pare por um instante e se faça uma pergunta sincera. Você já percebeu como, mesmo depois de alcançar aquilo que tanto desejava, seja uma conquista profissional, um relacionamento, um sonho antigo, a sensação de realização plena dura muito pouco? Você se esforça, planeja, abre mão de tempo, energia e até mesmo de si. E então, quando finalmente chega lá, quando segura em mãos aquilo que sempre pareceu tão importante, a alegria vem, mas passa. A plenitude escapa como areia entre os dedos. Em poucos dias, às vezes em poucas horas, a inquietação volta. Você olha ao redor e percebe, o vazio ainda está ali, talvez disfarçado, talvez mais silencioso, mas nunca totalmente ausente. E aí, um novo objetivo aparece, mais um desejo, mais um. Quando isso acontecer, aí sim. E como em um ciclo invisível, você se lança novamente na busca. Corre atrás de algo que acredita ser a peça que falta, mas no fundo, sente que já passou por isso antes e começa a se perguntar: por que sinto esse vazio que sempre retorna? Por que, mesmo tendo conquistado tanto, ainda parece que falta algo? Será que a felicidade que eu tanto busco nunca foi real? Desde cedo, nos ensinam o que é preciso fazer para alcançar a tão sonhada felicidade. Nos dão um roteiro, um passo a passo quase universal. Conquiste um bom emprego, tenha estabilidade financeira, encontre um grande amor, construa uma família. Seja respeitado, admirado, reconhecido. Essa narrativa é repetida em casa, na escola, na televisão, nas redes sociais. E, pouco a pouco, passamos a acreditar nela, como se fosse um mapa confiável, uma garantia de plenitude no final da estrada. Mas, e se esse mapa estiver errado? E se a felicidade prometida for apenas um reflexo distante, um oásis que some assim que nos aproximamos? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, descobriu algo que muda completamente essa forma de pensar. Ele percebeu que a maioria das pessoas nunca encontra a verdadeira felicidade. E não é por falta de esforço, nem por falta de talento, nem por falta de merecimento. O problema não está em quem você é, está em como você está buscando. Existe um padrão oculto, profundamente enraizado, silencioso, mas poderoso. Um padrão que molda nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa visão de mundo. Ele se esconde nos nossos hábitos, na forma como entendemos sucesso, na nossa dependência da aprovação alheia, na crença de que a paz só virá quando algo finalmente der certo. Esse padrão faz você acreditar que ainda não é suficiente, que precisa conquistar mais, ser mais, ter mais. E por mais que você alcance, algo sempre parecerá faltar. E o mais assustador, esse padrão age em silêncio, dia após dia, ano após ano, sabotando sua felicidade, sem que você perceba. Mas isso pode mudar, e a mudança começa com um olhar mais profundo, com coragem para questionar o que te ensinaram, com disposição para encarar a verdade. A felicidade que você procura lá fora talvez só possa ser encontrada dentro de você. E essa jornada pode começar agora. O que você nunca percebeu. Desde muito cedo, somos ensinados a acreditar que a felicidade é uma espécie de prêmio, algo que virá depois. Depois do esforço, depois da luta, depois da aprovação. Uma meta distante, que só será alcançada se seguirmos o caminho certo, o caminho que a sociedade traçou para nós. Esse caminho geralmente vem embalado em frases como: estude bastante, arrume um bom emprego e sua vida estará garantida. Quando você encontrar a pessoa certa, tudo vai fazer sentido. Construa uma família, compre uma casa, tenha estabilidade. Aí sim você será feliz. A fórmula parece clara.
e por isso dedicamos anos, às vezes uma vida inteira, tentando cumpri-la. Acreditamos que, se fizermos tudo da maneira certa, a felicidade virá no final, como uma recompensa. Mas e se essa fórmula estiver quebrada? E se estivermos correndo atrás de algo que não está onde nos disseram? Pense comigo, se o dinheiro realmente trouxesse plenitude, por que tantos milionários caem em depressão? Se o amor fosse o segredo absoluto da felicidade, por que tantas pessoas casadas se sentem solitárias? Se fama e sucesso fossem suficientes, por que celebridades, admiradas pelo mundo inteiro, afundam em crises existenciais? Essas perguntas revelam algo incômodo, mas necessário. Fomos ensinados a buscar a felicidade no lugar errado. Fomos condicionados a olhar para fora, para conquistas, para títulos, para validações. Mas a verdadeira felicidade não se encontra no externo. E quanto mais confiamos nesse modelo, mais nos afastamos de nós mesmos. Essa é a grande armadilha. Acreditar que a felicidade é algo que se conquista, quando na verdade é algo que se constrói, de dentro para fora. E então, porque mesmo sabendo disso, ainda estamos insatisfeitos? Porque mesmo depois de alcançar metas, de realizar sonhos, de conquistar aquilo que disseram ser a chave da felicidade? A inquietação continua ali. A felicidade baseada em conquistas é como uma miragem. Parece próxima, mas se afasta assim que tentamos alcançá-la. E essa busca constante, baseada em promessas externas, tem um preço. Você passa a viver em função do futuro, sempre esperando o depois, sempre acreditando que a paz está um passo adiante, sempre adiando o agora. O resultado? Um ciclo de insatisfação permanente. A cada conquista, uma nova cobrança. A cada vitória, um novo patamar. A cada sonho realizado, uma nova ausência se instala. Esse é o sintoma silencioso de uma sociedade que nos afastou do essencial, a conexão com quem realmente somos. Mas ainda há tempo. Ainda é possível romper esse padrão. Ainda dá tempo de mudar. E tudo começa com uma pergunta sincera. Será que você está buscando a felicidade no lugar certo? Como você está sabotando a si mesmo? Mesmo depois de tudo isso, mesmo entendendo que a felicidade não está no que você conquista, mas sim no que você constrói internamente. Ainda assim, muitos de nós permanecem presos em padrões invisíveis, presos em formas de pensar e viver que foram herdadas, não escolhidas. Carl Jung observou que ao longo da vida, a maioria das pessoas comete 3 erros fundamentais, 3 padrões silenciosos, que nos afastam da possibilidade de uma vida mais leve, mais verdadeira e, acima de tudo, mais feliz. Vamos olhar para cada um deles com honestidade. Primeiro erro: viver para agradar os outros. Você está realmente vivendo a sua própria vida? Desde cedo, aprendemos que ser aceito é essencial, que agradar é um caminho mais seguro, que cumprir expectativas nos garante amor. Então, fazemos o que esperam, dizemos o que agrada, reprimimos o que sentimos. E com o tempo, vamos nos esquecendo de quem realmente somos. Quantas decisões você já tomou apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes você engoliu os próprios sonhos para caber nas expectativas da família, da sociedade, do parceiro? Quantas vezes você sorriu por fora, mas se despedaçava por dentro? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto você viver em função da aprovação dos outros, a sua felicidade nunca será verdadeiramente sua. Você pode até alcançar sucesso, elogios e reconhecimento, mas por dentro, continuará sentindo que algo está fora do lugar, porque você não está vivendo, está atuando. A verdadeira liberdade começa quando você tem coragem de desagradar,
para agradar a si mesmo, não por egoísmo, mas por integridade, porque não há alegria real em ser aceito por aquilo que você não é. Segundo erro, fugir da sua sombra. Aquilo que você rejeita te controla. Você já teve reações que nem mesmo compreendeu? Já sentiu raiva, medo ou tristeza, sem saber exatamente de onde vinham? Isso acontece quando partes de nós são empurradas para o inconsciente e lá elas continuam vivas, atuando nos bastidores. Carl Jung chamou essa parte oculta de sombra. Ela é composta por tudo aquilo que fomos ensinados a negar. Nossas fraquezas, nossos desejos mais profundos, nossos impulsos, mas também nossa sensibilidade, nossa criatividade, nossa autenticidade. E quanto mais evitamos esse lado, mais ele nos domina pelas bordas. Explosões emocionais, bloqueios repetitivos, inseguranças que paralisam. Tudo isso são sintomas de uma sombra ativa, mas não reconhecida. Você não pode curar o que se recusa a ver e não pode se libertar do que insiste em negar. Integrar a sombra é um dos atos mais libertadores da vida. É olhar para si, com compaixão e coragem. É dizer, eu aceito quem eu sou, inclusive as partes que me ensinaram a esconder. Porque só quando você abraça a sua totalidade é que pode viver com verdade. Terceiro erro, buscar felicidade no futuro. A ilusão do quando eu. Esse talvez seja o erro mais comum e o mais cruel. Acreditamos que seremos felizes. Quando? Quando conseguirmos aquele emprego, quando ganharmos mais dinheiro, quando encontrarmos alguém, quando tudo estiver resolvido. Mas o quando nunca chega. Porque a cada meta alcançada, uma nova meta aparece. Vivemos num eterno quase, sempre perto, mas nunca lá. Essa é a armadilha. Colocar a felicidade como algo sempre adiado, sempre fora do agora. Mas a verdade é simples. A felicidade só pode ser vivida agora. Ela não está no amanhã, não está no próximo passo, nem na próxima conquista. Ela está aqui, neste instante, neste respiro, neste momento em que você está com você. Felicidade não é destino, é estado de presença. Enquanto você mantiver sua paz, condicionada a um ponto no futuro, você vai continuar correndo em círculos e sempre vai parecer que algo está faltando. Esses 3 erros são como rachaduras na base da sua vida, e enquanto eles não forem vistos, reconhecidos e transformados, a verdadeira felicidade continuará escapando pelos dedos. Mas há um caminho, e esse caminho começa agora. O despertar para uma nova forma de viver. Agora que você reconheceu os erros, agora que enxergou com mais clareza o que te afasta da felicidade, talvez surja a pergunta inevitável: e agora? Como mudar isso? A resposta não está em fórmulas prontas, nem em promessas vazias, nem em frases bonitas coladas na geladeira. A resposta está em um caminho real, profundo e, acima de tudo, honesto. Carl Jung chamava esse caminho de individuação. Individuar-se é tornar-se quem você verdadeiramente é, não o que o mundo espera, não o que você foi moldado a ser, mas aquilo que, no fundo, você sempre foi e esqueceu. É uma jornada de reconciliação com todas as suas partes, luz e sombra, força e vulnerabilidade, razão e sentimento. E essa jornada começa com 3 passos fundamentais. Primeiro passo, aceitar sua sombra. O que você rejeita continua te controlando. A primeira etapa é simples e imensa: parar de fugir. Você não precisa ser perfeito, você não precisa esconder suas falhas, você não precisa negar suas emoções humanas. Toda vez que você empurra algo para o inconsciente, um medo, uma dor, um impulso, isso não desaparece. Pelo contrário,
ganha força nas sombras e atua nos bastidores da sua vida. Quantas vezes você já explodiu e depois se perguntou por que reagia assim? Quantas vezes sabotou uma oportunidade e depois se encheu de culpa? Esses são os sinais. A sombra pedindo para ser vista, ouvida, acolhida. Aceitar a sombra não é se render ao pior de si, é trazer luz ao que foi deixado no escuro, é reconhecer que, assim como sua força, suas fragilidades também fazem parte de quem você é. Sua raiva pode virar coragem, sua dor pode revelar compaixão, sua tristeza pode ensinar profundidade. Quando você acolhe a sua sombra, ela deixa de te dominar e começa a te fortalecer. Esse é o início da verdadeira liberdade. Segundo passo: parar de buscar aprovação externa. A sua felicidade precisa ser sua. Quantas fases da vida você atravessou, tentando ser aquilo que os outros esperavam? Quantas versões de si mesmo você deixou para trás só para caber em moldes alheios? Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa seguir o padrão. Não precisa caber. A única pessoa que precisa aprovar a sua vida é você. Quando você para de medir seu valor pelos olhos dos outros, nasce algo novo dentro de você, autenticidade. E com ela vem a verdadeira liberdade. Liberdade para dizer não sem culpa, para dizer sim com verdade, para errar, sem se envergonhar. Você não veio ao mundo para representar um papel, veio para viver sua verdade. E é nesse solo, onde existe verdade, que floresce a felicidade. Terceiro passo: viver no presente. A felicidade só existe no agora. A terceira e última etapa é compreender que a felicidade não é um prêmio que se ganha no fim da jornada. Ela é a própria jornada. Ela é a forma como você caminha, como você respira, como você se trata. A mente vai tentar te arrastar para o futuro. Vai dizer: só depois que tudo estiver resolvido, só quando eu for diferente, só quando tudo estiver perfeito. Mas aqui está a verdade. Nada jamais estará 100% resolvido. E tudo bem, porque a vida não acontece no depois. A vida acontece agora, neste instante, neste respiro, neste exato momento em que você escuta essas palavras. Felicidade não é a ausência de problemas, é presença, é você, com tudo o que é, com tudo o que sente, com tudo o que carrega. Estar inteiro aqui é o maior ato de amor que você pode oferecer a si mesmo. O que fazer agora? Agora que os erros foram revelados, agora que o caminho está claro. Só falta uma coisa, uma escolha. Você pode continuar buscando lá fora o que sempre esteve dentro, ou pode iniciar, hoje, a jornada mais importante da sua vida, o retorno à sua essência. Não será um caminho fácil, mas será o único, verdadeiramente transformador. E então, você está pronto? Pronto para aceitar sua sombra? Pronto para parar de viver pelos outros? Pronto para viver o agora? Com presença? Se a resposta for sim, então respire fundo, olhe para dentro e dê o primeiro passo, porque agora o caminho está aberto.